Olá, boa noite mais uma vez aqui com a meditação, da noite, a qual vamos falar nessa noite, Quero agradecer já pelas pessoas que eu enviei o vídeo, compartilhei e tive muito retorno no Zap, porque eu mandei para todos os conhecidos e muitas pessoas me agradecendo pelo vídeo, Então eu fiquei feliz de saber que estou compartilhando um pouquinho, do amor de Deus. Hoje eu quero deixar aqui para a sua meditação um versículo que se encontra, dois versículos que se encontram em Isaías 44, versículo 21 e versículo 22, que diz assim: Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és o meu servo. Eu te formei, tu és o meu servo, ó Israel. Desfaço e não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como névoa, os teus pecados como a nuvem. Torna para mim, porque eu te remi. Que palavra linda, né? O Senhor falando que nos escolheu. Ele nos escolheu. Que amor. Quem somos nós, Para o Senhor nos escolher. Eu fico assim, todos os dias, quando eu me ajoelho para orar, eu sempre falo uma frase. Deus, eu te agradeço pelo teu amor tão grande por mim, que enviou teu único filho para morrer por mim. Porque eu tenho 5 filhos. Eu não daria nenhum dos meus filhos por ninguém. A vida de nenhum deles por ninguém. Mas o amor dele foi tão grande que ele deu. Só tinha um e deu por mim. Você vê que amor que o Senhor tem. E aqui nesse versículo, o que me chamou mais atenção foi o versículo 22, que diz assim: desfaço as tuas transgressões, desfaço. Eu separei aqui no meu computador, que fica mais fácil, outras linguagens que diz assim, deixa eu ver uma versão aqui, a NVI. Como se fosse uma nuvem, varri para longe as suas ofensas. Você viu que lindo? A NTLH diz assim: já perdoei as tuas maldades e os teus pecados. Eles desapareceram como desaparece a serração. Foi isso que Deus fez. Ele varreu para longe. Desfez como uma nuvem. Você já viu uma nuvem? Ela tá ali formada. Às vezes eu brincava até com os meus filhos quando eram menores. Até hoje, de vez em quando você olha e vê uma nuvem, parece que ela tem um formato de alguma coisa. Mas daqui a pouco você volta, aquela nuvem já não existe mais. Assim é Deus para conosco. Ele desfaz o nosso pecado, ele varre para o nosso pecado. Quando a gente se achega a ele, lembra que ele é o Criador, que ele é o Pai, que ele é o meu Redentor. E aí você pede perdão, se arrepende, ele perdoa os seus pecados. Como é gostoso, receber o perdão de Deus. E não devemos nos esquecer que somos falhos e todos os dias nós pecamos, todos os dias, E que o nosso pecado nos afasta de Deus e às vezes se sentimos envergonhados. Fala, poxa vida, mais uma vez eu pequei. Quantas vezes a gente peca, pede perdão e no outro dia tá pecando de novo, às vezes o mesmo pecado. Sabe quando a gente se aborrece, se entristece com alguém que vive te pedindo perdão e fazendo a mesma coisa direto? Nosso dever não é perdoar? E aí eu tenho que perdoar aquela pessoa pecando todo dia, fazendo a mesma coisa. É assim o nosso Deus. Todo dia nós estamos pecando e todo dia Ele está cuidando de nós, está nos perdoando. Quando a gente se lembra que pecamos, vamos lá nos pés do Senhor e falamos: Senhor, me perdoa. Mais uma vez eu pequei. Nunca sinta vergonha de pedir perdão para Deus. Eu já me senti. E sabe o que isso faz? Faz com que a gente se afaste de Deus, porque é isso que o inimigo das nossas almas coloca. A vergonha, fala assim: poxa vida, eu já fui lá, quantas vezes eu fui diante de Deus e pedi perdão e agora estou aqui caindo de novo no mesmo pecado. Vergonha, jamais, de Deus, porque Ele está lá esperando a gente voltar, com os braços abertos.
Então vamos buscar a Deus. Eu pequei, Senhor, eu pequei mais uma vez, Senhor, eu pequei. Mais uma vez estou aqui pedindo perdão, Senhor. Me dá graça, Senhor. Eu preciso, meu Deus, eu preciso ter força. E como eu luto contra o pecado? Através da palavra, de conhecer a verdade. A Bíblia fala que a gente erra por falta de conhecer. E como eu conheço? Através da palavra. Só através da palavra. Não tem outra forma, outra maneira. Às vezes você pode até falar assim, mas eu vou na igreja no final de semana. Isso não resolve. Ir na igreja no final de semana. Lá você vai para prestar seu culto, sua adoração, para ouvir as outras pessoas testificando, para aumentar a tua fé. Lá um pastor, ele dá uma pincelada ali numa palavra muito rápida, porque é muito rápido a palavra lá, é meia horinha de palavra. Não deu tempo você aprender. Mas se você começar a meditar, você vai ver. Aí você pode falar assim, eu não sei ler. Nós temos a internet, que temos áudios. Eu gosto muito do Cid Moreira, porque quando eu estou aqui nos meus afazeres, eu gosto de colocar a Bíblia narrada por ele. Tem outros também que eu já escutei, muito bom. E aí, eu fico ouvindo a palavra. Eu não sei ler, mas eu sei ouvir. Eu não tenho tempo para ler, mas eu tenho tempo para ouvir. Né? Quantas vezes a gente perde horas de tempo ouvindo outras coisas que às vezes nem edifica. Então, por que não ouvir a palavra? Né? Se tem um dos livros assim que mais nos ensina, é Provérbios. Provérbios, ele nos ensina do ângulo geral da nossa vida, em tudo. Tudo que você imaginar. Tudo do seu ser, do seu dia a dia, tá lá em Provérbios. Como você viver, como você não errar, como você fazer para não pecar. Mas eu não tenho força. Tem sim. Quando a gente quer, a gente consegue. Eu já pequei demais. E daí? Deus vai o seu pecado. Ele esquece o teu pecado. Começa pedindo perdão. Começa se esforçando. A palavra do Senhor fala resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então resistir o pecado e ele vai fugir de mim. Resistir não é fugir. Resistir é ficar atento, é vigiar, falar assim, não, eu já pequei aqui, eu já errei aqui, eu sei como é que é, eu sei como é que funciona, não vou pecar de novo não. E se eu falhei, Jesus, misericórdia, tu és meu advogado, Senhor, me ajuda, me dá força. Começa a meditar no Senhor dia e noite. Medita no Senhor dia e noite. É assim que a gente foge do pecado. E aos poucos você vai vendo que você vai se libertando daquele pecado. Você fez o quê? Você resistiu. Vai chegar um dia que o pecado vai bater na porta e vai, aqui não. Já tô esperto, isso aí eu já sei. Agora eu já sei lutar contra isso daí, não vou mais não. Já errei muito, porque o pecado vai falar pra você, não, mas eu convivi com você, tanto tempo, todo dia você tá fazendo esse pecadinho aí. Né? Então, mais um pouquinho hoje, o que tem? O que tem? O que tem que eu posso perder a minha salvação? Então, aí você vai começar, você vai falar, quando Jesus era tentado, ele sempre rebatia com o quê? Com a palavra. Ele rebatia com a palavra de Deus. Se eu não conhecer, como é que eu vou rebater com a palavra? Então, se eu conheço a palavra, quando vier o pecado, eu vou lembrar da palavra. O Espírito Santo automaticamente vai me lembrar. Opa, tá escrito. Tá escrito, porque era assim que Jesus se defendia. Que era assim que ele se livrava das tentações. Tá escrito, porque ele lia a palavra, então ele sabia que estava escrito aqui. E aí a gente erra por falta de conhecer. Então, se a gente conhece, o Senhor nos dá graça. Lá em 1 João, capítulo 3 e versículo 6, diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui, pera. Cadê? Aqui, Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Tá vendo? Quando a gente permanece em Deus, o que é permanecer? No meu entendimento, tá? No meu entendimento, o que é permanecer em Deus? Tá sempre pensando em Deus. Sempre perguntando para Deus o que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor gosta? O que o Senhor quer? Sabe quando você quer agradar uma pessoa? Quando você gosta de uma pessoa,
ou tá afim de um carinha, sabe? A pessoa que tá começando a namorar, uma moça, ela começa a pesquisar o que aquela pessoa gosta, né? Ou uma amizade sua, uma amiga, uma colega que você conhece, que você quer conhecer, você quer dar um presente para ela, você quer agradar ela, você começa a pesquisar o que ela gosta, o que ela não gosta, porque você quer agradar aquela pessoa. E assim é Deus. Se eu não conheço ele, como é que eu sei o que ele gosta e o que ele não gosta? Mas se eu conheço ele, que é através da palavra de Deus, eu vou saber. E aí vai ficar mais fácil para mim lutar contra, né? Fugir do pecado, né? Fugir da tentação, conhecendo a Deus. E aí, só através da palavra do Senhor, tá bom? Através da palavra do Senhor, você vai conseguir fugir do pecado. E aí você vai ficar limpo, né? Porque a palavra do Senhor fala que ele vai varrer, que ele vai esquecer, que ele vai lançar longe o seu pecado. E dele ele não se lembra mais, tá bom? Então que nessa noite fica um recadinho pro teu coração. Não importa o teu pecado. O que importa é se você se arrepende e chega até a ele e fala: Senhor, estou aqui, mais uma vez eu pequei e eu quero pedir o teu perdão. Me dá graça, me dá sabedoria, porque a Bíblia fala que aquele que não tem, peça ao Senhor. E através da palavra dele, a gente começa a ter o conhecimento. E aí o Senhor nos dá graça, né? De todo dia estar vencendo, porque todo dia é uma luta. Nós lutamos todos os dias. Todos os dias da nossa vida nós lutamos contra o pecado. Lutamos para não aborrecer a Deus, para não deixar Ele triste conosco. Porque somos falhos, somos seres humanos, somos pecadores. Todo dia eu peco. Não existe santo aqui na terra. O único santo é Deus. Então é por isso que eu me recorro a Ele, né? Me recorro às misericórdias dele para comigo. E aí todo dia é nossa alma, nossos sentimentos é como uma casa. Todo dia tem que varrer, todo dia tem que lavar a louça, todo dia tem que limpar. Você não tem como limpar uma casa uma vez por mês, uma vez no ano, e aquela casa ficar os 365 dias do ano. Não existe isso. Nem que ela fique fechada, não vai existir isso, porque vai entrar poeira, vai entrar pó e vai sujar. Então uma casa eu limpo todo dia. Mesmo assim, é a minha vida espiritual. Todo dia eu tenho que estar limpando. Todo dia eu tenho que estar me observando. Onde é que estou errando? Senhor, mostra para mim o meu pecado. Eu costumo fazer esse tipo de oração. É difícil? Você não faz ideia. Ou talvez faça ideia de como é difícil você falar: Jesus, mostra para mim o meu pecado. Porque aí você começa a ver: meu Deus, eu achei que eu já estava santa. E não estava coisa nenhuma, porque nós temos pecados. Nós somos falhos, né? E aí, por isso que todos os dias eu tenho que pedir para o Senhor: Senhor, vai o meu pecado, Senhor. Eu confesso, Senhor, o meu pecado. Eu me arrependo. E vou lutar contra ele todos os dias, Senhor, da minha vida. Amém? Guarde isso no seu coração. Isaías, capítulo 44, versículo do 21 ao 22. O Senhor te escolheu, Ele te remiu. E Ele perdoa e lança fora o seu pecado.